Salve, salve, meus caríssimos considerados e consideradas. Em primeiro lugar, o meu bom dia, boa tarde, boa noite. Seja a hora que for que você chegar aqui no canal, seja sempre bem-vindo, seja sempre bem-vinda. Em segundo lugar, por gentileza, dê aquele seu like, se inscreva se você ainda não se inscreveu. Compartilhe se você achar que é interessante que outras pessoas conheçam esse material, essas produções. Gente, vocês que estão me acompanhando aí, as minhas últimas histórias se envolveram em história de hospital, não foi isso? A história do meu pai cuidando do velhinho lá, depois o Iron que era mal com o velhinho, depois coisas sobrenaturais que o meu pai dizia que presenciava no hospital. E como uma história leva a outra, eu acabei chegando no tal de Dr. Renato. Dr. Renato era um médico espiritual, né, que atendia, não sei se atende, porque se ele tiver hoje ele deve ter uns 100 anos, que atendia na cidade de Xinguara, no Pará, pertinho de Rio Maria. Ele era um médico espiritual que fazia consultas, operações espirituais, um monte de coisa, encaminhava as pessoas, orientava, dava orientações, né? E daí o meu pai, né, soube da história, entrou em contato com esse doutor Renato, que é a próxima história que eu vou contar, né? Mas a de agora é a respeito do milagre do doutor Renato. Né? Esse doutor Renato, ele lá na Xinguara, ele tinha uma espécie de um hospital espiritual, sabe? E é difícil ligar uma figura com a outra, porque teve um envolvimento escandaloso aí do João de Deus, sabe? Mas para nós lá da região, o doutor Renato seria como se fosse aquela parte boa, né, do João de Deus aqui na região do Goiás. Você já ouviu falar do João de Deus, né? Então o doutor Renato, ele fazia muitas orientações, dava consulta, guiava as pessoas melhoravam, fazia cirurgia, muita coisa, e ele não cobrava nada. E as pessoas falam assim: doutor Renato, por que o senhor não cobra nada por todo esse tratamento, por todo esse bem que você faz para as pessoas? Então ele contou para o meu pai, contava para as pessoas, e eu vou contar para você assim como me contaram. Segundo o que me contaram, que o doutor Renato contou, que uma vez ele estava viajando pela região de Brasília, né? Região de Brasília. E ele sofreu um acidente e quebrou braço, quebrou perna, quebrou costela, quebrou a cabeça, ficou todo bagaçado. Foi para o hospital e daí tratamento e aquela condição, e não tinha situação para o doutor Renato. E o pessoal deixou ele lá num canto para o tratamento, fez todos os procedimentos, parece que não compensava nem levar para UTI, porque não tinha família, não tinha referência, não tinha nada, mas deixou ele lá num ponto, fez ali uns tratamentos básicos para ele e deixou ele lá no leito do hospital. E ali ele ficou durante 7 dias, foram 7 dias. Sabe, não sabe para onde ia, não se levava para UTI, o que faria com ele, porque deixaram ele ali para ele realmente terminar de morrer ou se reabilitar. Aí, segundo o que foi contado e me contaram, estava o doutor Renato um dia numa madrugada, não sei porque esse fenômeno acontece na madrugada, falando assim, e os médicos falaram assim: olha, amanhã... Os médicos, ele escutou os médicos falando, né? Olha, amanhã, se não aparecer nenhum parente desse paciente, nós vamos ter que vamos ter que caçar um meio para ele, ou mudar ele de hospital, mandar para lugar, mas aqui ele não pode ficar. E daí tava lá ele, que ainda não era o doutor Renato, era um outro nome, eu esqueci qual era o nome. E daí tava ele deitado lá, só escutando essas coisas, pensando, ele tava ciente, mas todo quebrado.
Não falava, não reagia, as pessoas não conseguiam comunicar com ele. Quando foi de madrugada, depois de 7 dias por aí, entrou um homem todo de branco no quarto, na enfermaria, no lugar onde ele estava, e as luzes todas se acenderam. Aí não sabe se foi o homem que acendeu a luz ou se aquele homem irradiava luz. Mas depois o doutor Renato entendeu que o homem irradiava luz. Ele não ligou luz nenhuma, né? Ele não ligou. O homem chegou e a presença do homem deixou toda a sala clara. E o homem começou a pegar nele e falar: Renato, Renato. E daí foi pegando onde estavam todas as enfermidades, os quebrados. Ossos por ossos. Pegou na perna, pegou nas coisas e tudo. E pegou na cabeça dele, apertou assim, ele sentiu todos os ossos estralando, estralando, estralando e se ajeitando, se organizando. E daí, o homem pegou, depois que o homem passou toda a mão sobre todas as quebraduras, toda sobre a enfermidade, o homem pegou ele pelos ombros assim, sentou na cama e falou assim: agora vai, você tem a missão, você recebeu o dom. Não cobra nada de ninguém, porque de graça você recebeu. O dia que você cobrar, você vai perder esse dom. Levanta e segue o seu caminho, que você vai encontrar o seu lugar. Aí disseram que o Renato contou para alguém que contou, para alguém que contou e alguém me contou. E o Renato contou para o meu pai e o meu pai me contou. E eu estou contando para vocês. Então é a história de um conto. Então, esse moço passou a se chamar Dr. Renato e saiu daquele hospital e já começou fazendo bem. Diz que quando ele estava saindo da cidade num lugar, diz que uma criança caiu e quebrou o braço, caiu da bicicleta e quebrou o braço. Aí diz que o doutor Renato falou: gente, ele sentiu naquela intuição de fazer alguma coisa, porque o homem, o anjo, o ser iluminado que tinha colocado a mão nele, falou para ele ir continuar a missão. Ele sentiu-se o desejo de tocar naquela criança. E daí a criança ali, a mãe segurou e falou assim: deixa eu ajudar. A mãe disse que pegou no braço da criança, a criança parou de chorar e começou a mexer o braço. E, oi, tá sarado, tô sarado. A pessoa começou a olhar: quem é esse homem? E ele tocou o destino e foi andando, andando, andando naquela região, foi andando de um lugar para o outro, fazendo bem aqui, fazendo bem ali, até que ele se arranchou, se acampou naquela região de Xinguara, aonde ele montou ali o seu centro de consulta e orientação espiritual. Né? E era muito famoso, gente. Era muito famoso. Todo mundo na região falava desse doutor Renato. Quem acreditava e quem não acreditava. Sabe, nessas questões, né? Os que acreditavam sabiam notícia do doutor Renato e davam notícia. E os que também não acreditavam, os incrédulos. Ou aqueles crédulos que combatem essas orientações. Né? Existem pessoas que acreditam, mas combatem. Fala que é coisa do diabo, que é coisa de tudo. Também dava notícia e esparramava a fama do doutor Renato. E aí, pessoal? Vocês já ouviram falar no doutor Renato? Vocês já ouviram falar em algum doutor espiritual? Né? Vocês já viram falar em algum médium, né? Uns falam de médium, outros falam médium espiritual, outros falam de macumbeiro, de pai de santo, de negócio, amarra tudo uma coisa com a outra, né? Você já ouviu falar? Por exemplo, eu já ouvi falar em vários, né? Tanto aqui tem um pessoal aqui pro lado de Guapó, eu esqueci Guapó, não, esqueci o nome do santo. Nazário, tem um famoso ali pro lado de Nazário. Teve o João de Deus, teve uns outros e esse doutor Renato, né? Que muito mexeu com a minha imaginação no tempo de menino quando alguém me contava essas histórias. Gente, mais um fato deixado no canal. Vou deixar o meu tchau, obrigado para vocês e até a próxima oportunidade, se Papai do Céu permitir. Fui! Tchau, tchau!